Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes da Universitária FM 99.9 MHz e também para quem nos acompanha pela Universitária M 820 kHz. São 11h32 e começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e na próxima meia hora a gente vai discutir sobre o Estatuto da Família, um projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados Federais desde 2015. Quem decide o que é família? É a nossa pergunta de hoje do programa. A gente já está ao vivo também com transmissão via streaming pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Você também já pode participar do programa de hoje, enviando sua pergunta, o seu comentário pela nossa página, a página do Fora da Curva no Facebook, e também aqui pelo telefone da Rádio Universitária, que é o 81, estamos no Recife, 3879-5454, 3879-5454, ou pelo facebook.com/programa Fora da Curva. O Estatuto da Família é um projeto de lei que pretende que o Estado defina o que pode ser considerado família aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, o STF, já decidiu em 2011 que pessoas do mesmo sexo podem ter união estável, oficialmente reconhecida, e ter, por isso, os mesmos direitos e deveres que todos os casais. O Estatuto da Família é uma tentativa de setores conservadores da sociedade brasileira, setores esses que são representados pela chamada bancada evangélica do Congresso. Essa tentativa é de barrar a decisão que garante às famílias com configurações diversas direitos como licença maternidade, licença paternidade, INSS e pensão. E, gente, o que é que são essas famílias? São famílias, simplesmente, né? São famílias que fogem àquela imagem irreal, eu diria, de família de comercial de margarina que tantas propagandas e outros produtos midiáticos tentaram por décadas nos passar como retrato de família, entre aspas, normal. Mais uma vez, uma tentativa de fazer do Brasil um estado em que a religião dita as normas, afastando o país do ideal de estado laico. Para falar sobre o Estatuto da Família, esse projeto está em tramitação no Congresso Nacional já há 2 anos. Já está aqui conosco, e a quem eu já agradeço bastante a presença. Conosco aqui no estúdio, Roberto Efrem Filho, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba e também é diretor do Instituto Papai. Também conosco daqui a pouco por telefone vai conversar conosco o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Cláudio Ferreira. Bom dia, Roberto. Bom dia, Adriana. É um prazer imenso estar aqui com você. Eu queria de pronto parabenizar você e as professoras e professores da Universidade Federal de Pernambuco, que se dispõem a disputar a cena pública através deste programa maravilhoso que é o Fora da Curva. E bom, a gente que agradece discutir esse tema tão importante, né? E tão polêmico, né? Tão cheio de opiniões contra e a favor. E eu queria já te perguntar, o que é o Estatuto da Família? O Estatuto da Família é um projeto de lei que foi proposto pelo então deputado federal Anderson Ferreira, do PR. Daqui de Pernambuco. Anderson Ferreira hoje em dia é prefeito do município de Jaboatão, como nós sabemos. E esse projeto de lei pretende, dentre outras funções, definir o que é família. Ele pretende definir o que é família contra a decisão do Supremo Tribunal Federal do ano de 2011, que pluralizou a interpretação sobre o que pode ou não pode ser tido como família no nosso país. O projeto de lei diz com todas as letras: família é aquela apenas formada por homem e por mulher e pelos seus filhos. Do que decorre, por exemplo, que os casais formados por pessoas do mesmo sexo não seriam família, assim como as famílias formadas por vós e não tias, casais, né? Os não casais, os sobrinhos, os primos não seriam compreendidos nessa noção afetiva que cabe na decisão do STF, dos princípios constitucionais adotados pelo STF do que seria família. Inclusive, é um dos primeiros itens do projeto, né? Você estava comentando, é esse. O projeto de lei começa com a definição do que é família, e essa definição seria a junção do homem, da mulher e dos seus filhos. Inclusive, vai até contra a Constituição, que a Constituição de 88 afirma que família é formada por homem e mulher, ou
um dos pais com o seu filho, A né? Constituição, ela prevê, desde 88, a possibilidade da família monoparental, que é essa família formada pela mãe e por seus filhos, ou pelo pai e pelos seus filhos. Mas a interpretação do Supremo Tribunal Federal é a de que aquelas possibilidades de família que estão elencadas no rol da Constituição Federal não é limitada, não é restritiva, de que aquela é apenas uma possibilidade. Aquelas são poucas possibilidades diante das maiores possibilidades de família que devem ser pensadas através do princípio da afetividade, do afeto. E não da consanguinidade ou da heterossexualidade ou nada disso. Exatamente. Né? Roberto, se o Supremo, né, que a gente estava falando aqui, já decidiu, né, pela legalidade da união, né, do casamento, da união estável entre pessoas do mesmo sexo, na prática, como é que o estatuto funcionaria? O que, é que o Estatuto da Família gera? Uhum. Ele gera um grande problema jurídico. Porque o Supremo Tribunal Federal, ao decidir em 2011 sobre a possibilidade das uniões entre pessoas do mesmo sexo, ele interpretou a Constituição Federal. A Constituição é uma norma superior a uma lei como essa que o Estatuto da Família propõe ser. Que é uma lei ordinária. Que é uma lei ordinária. A Constituição está no topo na hierarquia e o projeto de lei do Estatuto estaria num lugar inferior. Dessa hierarquia. Então, de cara, de pronto, o projeto de lei, se aprovado no Congresso Nacional, não teria eficácia jurídica, porque ele contraria uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a Constituição, que é uma norma superior. E a instância máxima, né? Que é a instância máxima de interpretação da Constituição Federal. O que acontece, no entanto, é que a aprovação desse projeto, apesar de ser inconstitucional, poderia gerar um grande problema administrativo, por exemplo, nos cartórios. A decisão do STF, ela obriga os cartórios a reconhecer as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, ela vincula esse ato administrativo, assim como possibilita a conversão dessa união em casamento. Com uma lei como o Estatuto da Família aprovado, isso poderia gerar um problema, uma confusão administrativa, a ponto de o STF precisar, talvez, se posicionar, inclusive, sobre o próprio Estatuto no futuro. Entendi. Que geraria, mais uma vez, um grande problema para os direitos das pessoas LGBT. Então seria gerar mais celeuma, gerar mais confusão em um tema que estava, em teoria, desde 2011, já sacramentado, digamos assim. É, né? um tema que estava desde 2011 superado através das conquistas que o movimento LGBT obteve através do judiciário, mas que nunca conseguiu obter através do Poder Legislativo. Sim. Porque o Poder Legislativo sempre foi muito averso às pautas dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. Destacadamente a bancada evangélica, Destacadamente em razão da bancada evangélica, que possui um peso gigantesco no Congresso Nacional, que é fundamental para qualquer hegemonia no Congresso Nacional e que barganha com esses temas polêmicos para adquirir, inclusive, visibilidade sobre si mesma. Sim. Ainda que não tenha efeito jurídico, digamos assim, Ainda que não tenha efeito jurídico no fim das contas, no horizonte. Desculpa te interromper. Não. A gente falava há pouco, né, antes de entrarmos no ar, que as reverberações desse projeto, caso passasse, né, desse estatuto, elas vão além das reverberações políticas, né? E vai além dessa celeuma, vai além da confusão. Por exemplo, o estatuto poderia alterar medidas que hoje são tomadas dentro da educação pública, por exemplo. Não é isso? Sim. Como é que se daria isso, Roberto? Esse projeto de lei, ele não só define que família é formado por homem e por mulher. Ele cria um sujeito político chamado família. Que é baseado, em tese, no modelo fictício dessa tal família tradicional brasileira. Essa família perfeita que nunca existiu, né? E essa família perfeita que nunca existiu, ou que existe apenas na representação do comercial de margarina, sim. mas que na vida das pessoas no cotidiano Na prática. não se reproduz, porque é real, né? Na realidade. Ainda bem, somos diferentes, somos plurais. muito diversos, muito diversos, muito plurais. Mas além de definir o que é essa família, o projeto de lei, ele cria esse sujeito político família que deve intervir, inclusive, nas políticas públicas. Então, as famílias, em tese, teriam representação nos conselhos, teriam representação na escola. A família diria qual é a política educacional. Essa família que você não sabe muito bem qual é, porque seria? você não sabe muito bem quem vai representar as famílias. Porque as famílias não têm uma representação. Quem é o representante das famílias? As famílias não elegem ninguém, as pessoas elegem representantes públicos, não é? As famílias não possuem representantes. Essa seria uma forma de sujeitos conservadores, por exemplo, através da bancada evangélica, mais uma vez, passarem a ocupar espaços, inclusive no cotidiano escolar.
Você vai imaginar, por exemplo, que um representante da família, que é um pastor evangélico, vai dizer o que pode e o que não pode ser ensinado em sala de aula. Porque esse projeto de lei, o do Estatuto da Família, ele converge com outras iniciativas legislativas conservadoras, como, por exemplo, o projeto da mordácia de gênero. A não discussão sobre gênero nas escolas. Que é aquele que pretende proibir que políticas e questões de gênero e de sexualidade sejam debatidas no ambiente escolar. Ou, por exemplo, o projeto igualmente conservador da cura gay. Ou o projeto da escola sem partido, que é aquele que diz que não se pode debater ideologia ou política em sala de aula, como se fosse uma opção debater ideologia ou política em sala de aula. Ou seja, há uma convergência perversa no conservadorismo e o Estatuto é uma dessas dimensões. Das possibilidades. A gente já está aqui ao vivo, por telefone, com Cláudio Ferreira, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Adriana. Tudo bem? Tudo bem. Cláudio, qual é a chance desse estatuto ser aprovado, Cláudio? Ele está desde 2015, se eu não me engano, em tramitação no Congresso Nacional. O que é que a gente pode falar atualmente sobre a tramitação desse projeto, Cláudio? Ela está para ser votada no pleno da Câmara, vai ser pautada. É uma reivindicação da bancada evangélica para que ela seja pautada para ser aprovada. Ela foi aprovada já em todas as comissões. E aí, se for aprovada, ela irá para o Senado Federal para apreciação. Na época da presidente Dilma havia exatamente alguns recados dos líderes do governo, na época, de que o projeto seria vetado. Mas agora parece que o presidente Temer já liberou, se passar no Congresso, ele sanciona. Até porque ele precisa desse apoio, não é, Cláudio? Para tentar se manter com base em tantos crimes que tem cometido. Na verdade, essa lei tem um problema que eu acho que é central nela, que ela é inconstitucional, porque o Supremo já decidiu que essa questão, de maneira definitiva, de que é reconhecida a formação do núcleo familiar de pessoas, a partir da união de pessoas do mesmo sexo, né? O Supremo autorizou que fosse feita a união de pessoas do mesmo sexo. Eu acho que o intuito desse Estatuto da Família é mais criar obstáculos de desenvolvimento de políticas públicas, entendeu? Vai dentro de um contexto de uma tentativa de criar uma nova cultura para talvez a partir dessa lei, que ela vai ser, logicamente, ser aprovada e sancionada, ela vai ser objeto de questionamento de constitucionalidade, né? Até que é presumível, eu diria, eu acho que é quase, só se tiver alguma mudança muito radical, a confirmação pelo Supremo da posição anteriormente adotada, até porque na época ela foi adotada por, salvo engano, com apenas um voto contrário. Então eu acho que ela deve ser confirmada. Então eu acho que isso aí vai interferir também nas outras políticas legislativas desse ser conservador, entendeu? Eu acho que é mais o intuito dela é esse. E também a partir daí vetar alguns projetos, digamos, a assunção de um governo progressista em 2019, que elabore políticas públicas de inclusão das pessoas das famílias de mesmo sexo. Eles vão tentar a partir daí barrar com base nesse Estatuto da Família. Mas eu acredito que a inconstitucionalidade dela será reconhecida pelo Supremo caso venha tornar-se lei. Então, para barrar o projeto, caso passasse agora pelo Congresso e seguisse para o Senado, seria o STF ter que agir em cima, né? Pela inconstitucionalidade. Eu espero que o Senado, que ele tem, digamos assim, um voto majoritário, não é um voto... No voto proporcional, você pode polarizar para um setor que tem uma maioria e a partir daí se eleger. Mas quem vota o voto majoritário, você votar no sentido de discriminar algo que existe no cotidiano é muito complicado. Eu acho que talvez esse projeto de lei no Senado ele tenha dificuldades de ser aprovado. Mas antes de chegar no Senado, só relembrando aqui os ouvintes que estão nos escutando agora, a gente está ao vivo com o Cláudio Ferreira. Tem que passar no pleno da Câmara. Ele passou em todas as comissões, entendeu? Passou nas comissões e agora vai... Ele, inclusive, ele tinha passado com efeito terminativo, o que é isso? Ele não precisaria passar pelo pleno se não tivessem 51 deputados que reivindicassem. E 2 deputados, aí eu me lembro que uma delas é a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e o outro, eu acho que talvez tenha sido o deputado Jean Willis. Eles conseguiram reunir as 51 assinaturas que permitem que seja jogada a matéria para o pleno. Porque você pode, digamos, um projeto que tenha muito apoiamento, ele pode ser aprovado nas comissões sem precisar ir para o pleno e já ser aprovado pela Câmara, entendeu? Agora, esse projeto não tem um apoiamento que permitisse isso, ou seja, ele foi jogado para entrar no pleno. Mas para ele ir para o pleno, para ir à votação do pleno da Câmara, pelo conjunto dos deputados, precisa que o presidente da Câmara coloque em pauta. E Rodrigo Maia tem resistido, mas há uma pressão muito grande da bancada evangélica para que ele coloque em pauta.
E há probabilidade de esse projeto ir para a pauta ainda esse ano. O que é que você acha, Cláudio? Eu acho que é possível, dependendo de como consiga agir a base do Temer, né? Porque isso aí tá entre um dos pontos que foi reivindicado. Eles reivindicaram isso e a revisão do Estatuto do Desarmamento. Foram as duas reivindicações que a imprensa tem noticiado, porque isso dá voto para quem é deputado. Isso que eu quero dizer, para esses deputados que defendem essa bandeira, essas duas bandeiras, o eleitorado dele atende, entendeu? E aí isso ajuda digamos assim, a limpar a má imagem que fica de manter uma pessoa processada, com 2 processos já propostos, como presidente da República. Sem dúvida. Cláudio, a gente agradece bastante a tua participação. Bom dia para você. Eu que agradeço, Adriana. Muito obrigado. Um abraço. A gente falou agora com o Cláudio Ferreira, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e eu volto aqui para o nosso convidado Roberto Efren, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba. A gente falava, e o Cláudio também falou, né, a respeito dessa possibilidade de o projeto, caso aprovado, dê ganho, né, dê ganho e dê voz à bancada evangélica, e que esse projeto, apesar de ser inconstitucional, ele pode servir como balizador para medidas e para projetos futuros, políticas sociais, mexer nas políticas sociais atualmente que cabem a todas as famílias, né, e não só a esse tipo de família que talvez a Bíblia fale sobre ela, né? Mas nada que seja condicionado a um documento, a uma legislação. Além, a gente estava falando sobre escola, né? Sobre a possibilidade de essa família tradicional poder entrar nos conteúdos, poder ditar nos conselhos escolares o que seria um conteúdo, entre aspas, adequado. Além disso, Roberto, o que é que você acha que poderia também acontecer em função da aprovação desse estatuto? A implicação desse projeto de lei nas políticas públicas, como eu disse, ela é muito cruel. Porque ela possibilita que esse sujeito político que não tem uma representação, que é isso que tem se chamado de família, possa ditar quais são os valores públicos. Isso concerne a um tipo de intervenção do privado ou de uma dimensão do que pode ser tido como privado no público, que é muito, muito prejudicial para a nossa experiência democrática, que já anda tamanhamente fragilizada. Então, a ideia de que a família possa dizer que tipo de políticas sociais podem ser adotadas, ou o que pode ou o que não pode ser dito na escola, é uma ideia tirânica, é uma ideia autoritária. Que tem muito a ver, por exemplo, com o projeto de lei da mordaça de gênero. Então, ano passado, por exemplo, quando o deputado estadual Joel da Harpa propôs na Assembleia Legislativa de Pernambuco o PL da mordaça de gênero, que foi reprovado na Comissão de Constituição e Justiça com o parecer da deputada estadual Tereza Leitão, com o voto o relatório da deputada Tereza Leitão, a proposta do deputado Joel da Harpa, que é um deputado que está ligado a uma bancada militar e da segurança pública, que vem da Polícia Militar, né? Ele foi um dos importantes líderes da greve dos policiais militares de 2014. Esse projeto, um deputado que é militar e evangélico, não coincidentemente, ao mesmo tempo, ele pretende que os valores de uma família, os valores de alguém, sejam superiores aos valores públicos. Então, por exemplo, se numa família você há o valor de que os homens são superiores às mulheres, esse tipo de valor deveria ser tido também na escola. Acontece que a Constituição diz que homens são iguais em direitos e deveres às mulheres. A igualdade de gênero, ela é um princípio constitucional. Então, estabelecido desde 88. Desde 88. Então quer dizer que na escola a igualdade de gênero não deve ser respeitada, porque na família os homens são tidos como superiores às mulheres. Isso é uma excrescência, é um absurdo antidemocrático. E é importante também, né, Roberto, a gente esclarecer a algumas pessoas, ou ao maior número de pessoas, que não existe algo como ideologia de gênero. Não existe algo como ideologia de gênero. Gênero é uma experiência. Nós vivenciamos gênero, quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Gênero é isso que faz com que nós sejamos homens, ou com que nós sejamos mulheres, ou com que nós não sejamos nem homem nem mulheres. Gênero é um tipo de experiência social, não é uma ideologia. Também não é uma opção. Relações desiguais de gênero produzem violência. Exatamente. Produzem violência na escola e fora dela. Se nós não tratamos de gênero na escola, se nós não tratamos de sexualidade na escola, nós estamos possibilitando maior violência.
Por isso que tematizar essas questões é fundamental, porque na escola, os estudantes, as estudantes, precisam entender desde a infância que o homem não pode bater na mulher. Sem dúvida. E que a criança, por divergir das normas de gênero e ser classificada, por exemplo, como, entre aspas, bicha, essa criança não pode apanhar. Ela tem direito a ser quem ela é. Ou, enfim, ela tem direito a optar pelo que ela quer. Sem respeitados, obviamente, os direitos da criança e do adolescente. Sem dúvida. Além dessa reverberação na educação, né, básica e fundamental nos estados e nos municípios, nas redes públicas e privadas, o Estatuto também vai de encontro à política de adoção no Brasil. Não é isso? Porque a decisão do STF, que possibilitou o reconhecimento da família entre pessoas do mesmo sexo, levou a decisões do Conselho Nacional de Justiça sobre o casamento e sobre a adoção. Então, hoje quem pode adotar no Brasil? Todo mundo, né? Todo mundo pode acima adotar, de 18 anos. desde que você corresponda aos requisitos legais. E esses requisitos legais têm a ver com os interesses da criança e do adolescente, com os direitos da criança e do adolescente, e não com a sexualidade ou o gênero dos pais. E nem com o casal, né? E nem com o casal. Pessoa não casada pode também adotar. Exatamente. Não há nenhuma restrição, Não né? há nenhuma restrição Pelo legal. Estatuto, só quem poderia adotar... Segundo o Estatuto, só quem poderia adotar seriam os casais formados por homem e por mulher. E casados, oficialmente. Em união ou casados. Que outros pontos, Roberto, do Estatuto a gente poderia elencar e apresentar às pessoas? Eu acho que é muito importante que a gente perceba que esse Estatuto é uma medida de um sujeito político chamado a bancada evangélica. Talvez esse seja um dos pontos nodais, mais relevantes, né? relevantes dessa discussão. Quem propôs esse estatuto é um deputado, foi na época um deputado, como eu disse, chamado Anderson Ferreira, que hoje é prefeito de Jaboatão. Anderson, ele é evangélico, ele possui um irmão chamado André Ferreira, que é deputado estadual em Pernambuco, ele possui um cunhado que é vereador do Recife, chamado Fred Ferreira, e o pai de Anderson e de André, Manuel Ferreira, foi deputado estadual durante muitos anos e agora pretende voltar a ser deputado estadual para que André, o irmão, o seu filho, se torne agora deputado federal no lugar de Anderson, que agora é prefeito de Jaboatão. É um clã evangélico no poder. É um clã evangélico e familiar no poder. Nós estamos reiterando a ideia de que a política é um lugar da família e de que determinadas famílias podem dizer o que é a família, o que é a democracia, o que é a política, o que é o Estado. E isso é muito perverso e muito nocivo para a experiência democrática. E também inconstitucional, vai contra o Estado laico brasileiro, E também né? vai contra o princípio da laicidade, segundo o qual as diversidades religiosas devem ser respeitadas. Nós temos que respeitar as religiões, mas as religiões não podem pautar a vida pública. Porque se elas pautam a vida pública, elas limitam a democracia. E a democracia não pode ser limitada. Mais do que está sendo, né, Mais do que já ultimamente. está Mas já sendo. seria outro tiro, né, dos tantos tiros que a gente está levando na democracia brasileira. Roberto, o que é a militância, ou o que é que o cidadão comum que não milita, mas que é contra, por exemplo, a imposição de uma família, de ideia de família, o que é que a gente pode fazer? O que é que a militância, por exemplo, já está fazendo? A militância tem pautado muito diretamente o poder legislativo e o poder judiciário para garantir que projetos como esses sejam inviabilizados. Como, por exemplo, quais são as ações? As pressões junto ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, a votação nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal acerca da proposta, o reconhecimento da importância de um projeto de lei proposto no Senado Federal por uma senadora da Bahia chamada Lídice... Perdão, esqueci o nome Da Mata? senadora, da Mata, chamado Estatuto das Famílias, que é antagônico, completamente antagônico e profundamente democrático. Tramita agora no Senado, Tramita né? no Senado. Para além disso, o que os cidadãos e as cidadãs podem fazer é não votar em parlamentares ou em candidatos a parlamentares que pretendam tratar a religião como sendo a pauta da coisa pública. Sim, o norteador das políticas públicas brasileiras, Nós né? precisamos evitar que a bancada evangélica tenha a força que ela tem. Não porque os evangélicos são ruins. Os evangélicos são pessoas com direito à religião. Sem dúvida. Mas eles não podem
através de uma bancada que é muito, muito mais extremista e conservadora do que os próprios evangélicos, decidir o que é e o que não é família e, portanto, o que é e o que não é democracia. Inclusive porque esse ideal de família não está presente nem nas famílias evangélicas, nem nas espíritas, nem nas católicas, nem nas ateias, né? Esse ideal de família, entre aspas, tradicional brasileira não está presente em quase canto nenhum, a não ser nas representações comerciais de margarina e nessa criação de um sujeito político fictício que quer legitimar exatamente a bancada evangélica. Do teu ponto de vista, né, de quem milita na causa, de quem entende a legislação brasileira, Cláudio Ferreira, né, da OAB, falou que há uma possibilidade grande desse projeto ir a Senado, né, de passar em plenário e para Senado. E você concorda com ele que o trâmite será esse, caso passe no Congresso, vai a Senado e o STF teria que agir para barrar as consequências desse projeto pela inconstitucionalidade dele? O STF só pode decidir sobre esse projeto, na verdade, só pode decidir sobre a legislação aprovada e proposta pelo projeto, porque o STF não decide sobre o projeto, só sobre a lei. Certo. Então, caso o projeto seja aprovado na Câmara e no Senado, o STF pode ser provocado por algum partido político, por exemplo, e pode, portanto, vir a decidir. Entretanto, esse projeto ele tem se constituído como uma barganha eleitoral, né? Como parte das barganhas eleitorais, né? Das trocas de favores no interior do Poder Legislativo Nacional, de apoio da base do governo de Michel Temer. E como o advogado Cláudio, da Comissão de Direitos Humanos, salientou, esse projeto teria uma certa facilidade de ser aprovado na Câmara dos Deputados, porque essa é a Câmara dos Deputados mais conservadora de nossa história. Sim, de todos os tempos. A bancada evangélica ela foi fundamental para a deposição da presidenta eleita Dilma Rousseff, por exemplo. Sem a bancada evangélica não haveria isso que nós chamamos de golpe. Sim. E sem a bancada, Temer não continuaria após duas denúncias, né, da Procuradoria. Temer não continuaria a despeito das duas denúncias, mas no Senado a situação é um pouco mais complexa. Não é que não haja conservadorismo lá. Há conservadorismo lá, sim. Mas as disputas lá, elas são travadas de um modo mais acirrado. Sim. Então, talvez haja uma maior dificuldade de aprovação desse projeto no Senado. Mas é importante ter em mente, Adriana, que a maior eficácia desse projeto não está na sua aprovação. Está na polêmica que é gerada em razão de sua existência. Sim. A mobilização de sujeitos políticos, da cena pública, da visibilidade para esses deputados federais ligados à bancada evangélica é gigantesca em razão da presença desse projeto na Câmara dos Deputados. A sensação de poder extremo, né, que a bancada tem, né? É uma sensação de poder extremo e uma capacidade extrema de demarcação de espaço, de dizer nós podemos. É por isso que nós estamos propondo este projeto, que alguns anos atrás seria compreendido como completamente absurdo. Nem passaria, né, em Câmara nenhuma. Nem passaria em Câmara nenhuma, em comissão nenhuma. Né? Mas que agora consegue chegar nas vésperas da aprovação, exatamente em razão da força que o conservadorismo tomou no Poder Legislativo brasileiro. Só para finalizar, que a gente já está, infelizmente, quase terminando o programa. O STF, ele é favorável à causa LGBT? O STF tem tomado decisões favoráveis aos direitos sexuais e reprodutivos. Então, desde a decisão, por exemplo, das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, mas passando, por exemplo, pelo reconhecimento da constitucionalidade das pesquisas com células-tronco, do reconhecimento da possibilidade do aborto do feto anencéfalo, ou da interrupção terapêutica do parto do anencéfalo, até essa decisão mais recente sobre a inconstitucionalidade do projeto de lei da mordácia de gênero, o STF tem se posicionado de acordo com os direitos sexuais e reprodutivos e as pautas políticas relacionadas a gênero e sexualidade. Então, pelo menos essa proteção máxima, da distância máxima a gente tem ainda, né? Existe uma esperança nossa de que, apesar da turbulência do Congresso Nacional, é possível que no STF essa atrocidade seja barrada. Assim seja, Roberto, eu te agradeço bastante pela presença. Eu que agradeço a possibilidade de diálogo. Que volte mais vezes. O programa Fora da Curva desta segunda-feira, 2 de outubro, vai ficando por aqui. Agradeci bastante já a Roberto, agradeço também a Cláudio Ferreira. Roberto é professor de Direito da UFPB e também integra o Instituto Papai. A equipe de hoje foi formada por mim na apresentação, Adriana Santana, com produção de Ed Rodrigues. Nas redes sociais hoje tivemos Mirela Lima. Amanhã você fica com a apresentação de Manina Guiar, a produção da professora Ana Veloso, e vai discutir, o programa de amanhã vai discutir os ataques às políticas sociais. O Fora da Curva de hoje vai ser reprisado às 10 da noite, já está disponível no facebook.com/programa Fora da Curva e também no nosso canal do YouTube. A gente tem uma última notícia para dar, eu vou chamar aqui Mirela Lima, que já está aqui ao meu lado. Mirela, bom dia. Bom dia, Adriana. Diga aí, o que é que está acontecendo agora?
Está acontecendo agora uma reunião do governador Paulo Câmara com deputados federais e estaduais que formaram uma frente parlamentar contra a privatização da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, e em defesa do Rio São Francisco. O ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho, que é pernambucano e integrava os quadros do PSB, fez da venda da Eletrobras e da CHESF o carro-chefe do seu ministério e está, por conta disso, sendo duramente criticado até por integrantes do próprio partido. Ele filiou-se para o PMDB, partido do presidente Michel Temer. O Fora da Curva do dia 30 de agosto discutiu justamente sobre o projeto de venda da Eletrobras e da CHESF. Acompanhe pelo nosso Facebook do programa Fora da Curva. Pelo menos uma boa notícia, né? Estão, pelo menos, a essa frente parlamentar contrária à privatização da CHESF. Eu queria fazer uma consideração final, né? A quem tem nos cobrado, vez ou outra, nas redes sociais e ligando aqui pro estúdio. O pessoal está cobrando que a gente seja neutro. Gente, primeiramente, neutro no mundo, só shampoo e sabonete, né? E segundo, a gente sempre, sob qualquer hipótese, sob qualquer circunstância, a gente vai se posicionar contra o preconceito, contra o desrespeito ao outro, contra as violações aos direitos humanos e também contra opiniões que façam apologia à violência e que tenham por objetivo tornar o mundo mais intolerante e fascista. Ou seja, aqui no Fora da Curva, eles não passarão. Boa tarde, boa semana. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.